Eu confiava nele como num pai. Nunca imaginei que o homem que prometeu cuidar da minha família seria o mesmo que tentaria destruí-la. Mas o destino, às vezes, tem um jeito estranho de mostrar quem realmente somos. Meu nome é Pedro, tenho 58 anos e vivi toda a minha vida neste pequeno pedaço de terra perdido entre montanhas, onde o tempo parece andar devagar e todos conhecem o nome de todos. Eu nunca imaginei que um simples pedaço de papel pudesse me derrubar, me fazer duvidar de tudo o que construí. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando recebi o convite de casamento do meu filho, Lucas. Era uma manhã qualquer. O sol ainda nascia preguiçoso atrás das serras, e eu já estava sentado na varanda com meu café preto, como sempre fiz nos últimos 30 anos. O carteiro passou. Me entregou um envelope bonito, pesado, com letras douradas. O nome dele, o da noiva menos, Camila menos, e o meu endereço escritos com tanto capricho, que por um instante pensei que era um reconhecimento. Uma lembrança de que meu filho ainda se importava comigo. Mas quando abri o envelope, o mundo pareceu desabar. Dentro, além do convite, havia um bilhete curto, seco, direto. Pai, por favor, não venha. Li e reli aquelas palavras dezenas de vezes, como se houvesse algum erro. Não venha era a letra do Lucas. Eu conhecia cada curva, cada tremor. As mãos me tremiam e o café esfriou sobre a mesa. Senti uma pontada no peito, uma mistura de raiva e tristeza, como se alguém tivesse arrancado algo de dentro de mim. Desde pequeno, o Lucas sempre foi meu orgulho. Depois que a mãe dele, minha querida Helena, faleceu, ele era tudo o que eu tinha. Criei aquele menino sozinho, com o pouco que podia oferecer. Muito trabalho, muita verdade e um amor que às vezes doía de tanto segurar. E agora, ele me pedia para não estar presente no dia mais importante da vida dele. Ainda lembro do primeiro dia em que ele me apresentou a Camila. Era uma moça bonita, da cidade grande, com um sorriso calculado e olhos que avaliavam tudo ao redor. Parecia educada, mas havia algo ali. Um brilho frio, distante, que me deixava inquieto. Naquele dia, ela me chamou de Senhor Pedro, com uma voz doce demais para ser sincera. Com o tempo, percebi que Lucas começou a mudar. As visitas ficaram raras, as conversas curtas. Quando vinha, estava sempre depressa, sempre com um celular na mão. Falava de negócios, de oportunidades de um futuro que não me incluía. Eu tentei entender. O mundo dele era outro, mais rápido, mais ambicioso. Mas cada palavra distante era uma pequena rachadura entre nós. Naquela manhã, depois de ler o bilhete, fiquei parado, encarando o horizonte. A casa parecia vazia, mesmo com os passarinhos cantando lá fora. O silêncio pesava mais do que o barulho. Peguei o convite. Outra vez. Toquei o papel caro, o brilho dourado das letras, e tudo aquilo me pareceu uma ironia cruel. Ele podia ter tudo: luxo, status, uma nova família. Tudo, menos a verdade de onde veio. Passei o resto do dia tentando achar uma explicação. Liguei para ele, nenhuma resposta. Mandei mensagem. Nada. Foi quando decidi ir até a cidade, não para brigar, mas para entender. Eu precisava olhar nos olhos do meu filho e ouvir da boca dele o porquê. O ônibus balançava pela estrada de terra, e cada buraco parecia uma lembrança voltando. Lembrei das noites em que Lucas acordava com medo e eu contava histórias até ele dormir. Lembrei das vezes em que ele caía e eu o levantava. Lembrei da promessa que fiz a Helena no leito de morte. Eu vou cuidar dele, amor. Sempre. Quando cheguei à cidade, o mundo parecia outro. Prédios altos, carros barulhentos, gente apressada. Perguntei a um rapaz pelo endereço do escritório onde Lucas trabalhava. Ele me olhou de cima a baixo, menos minhas roupas simples, minhas mãos calejadas, e indicou com certo desprezo. É ali. Mas o senhor precisa marcar hora. Esperei do lado de fora, observando o movimento. Quando finalmente o vi sair, o coração quase parou. Era ele, de terno, elegante, com aquele mesmo sorriso da mãe. Mas quando nossos olhos se cruzaram, não vi reconhecimento, nem alegria. Sou-me Ink, mudou quase vergonha. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Ele perguntou, olhando ao redor, como se tivesse medo de que alguém nos visse juntos. Eu só queria entender, filho. Por que não posso ir ao seu casamento? Ele suspirou. Desviou o olhar. Não é nada pessoal, pai. Que é complicado. A família da Camila.
Eles têm certas expectativas e eu não quero que nada constranja ninguém. Aquelas palavras foram como facas. Constranger? Constranger? Repete. Desde quando um pai constrange o próprio filho por amar demais? Pai, por favor. Ele olhou o relógio. Eu preciso ir. Tenho uma reunião. Eu ligo mais tarde. Mas ele não ligou. E foi ali, naquela calçada fria, que eu percebi que algo estava muito errado. Não era apenas vergonha. Era medo. Medo de que eu dissesse algo, revelasse algo que ele, ou talvez alguém, não queria que viesse à tona. Voltei para casa com um peito pesado, mas também com uma chama acesa. Se ele achava que eu ia ficar quieto, se imaginava que podia me apagar da própria história, estava enganado. Eu tinha direito à verdade, e eu ia descobri-la, custasse o que custasse. Os dias seguintes foram longos e pesados. O silêncio do Lucas doía mais do que qualquer palavra cruel. Eu passava as noites sentado na varanda, olhando as luzes distantes da cidade como quem espera um navio que nunca vai voltar. A casa parecia a maior desde que ele se foi. Cada canto guardava um pedaço dele. O quarto com os troféus de infância, o velho violão que ele jurou que aprenderia a tocar. Tudo ali parecia perguntar o mesmo que eu. Por quê? Na terceira noite, decidi que não podia mais esperar. Não por orgulho, mas por amor. Eu precisava entender o que havia acontecido com meu filho. O mesmo menino que prometeu que, quando crescesse, compraria uma casa grande para mim. No dia seguinte, acordei antes do sol. Coloquei a melhor camisa que tinha menos a mesma que usei no batizado dele. E fui até o pequeno mercado da Dona Lúcia, minha vizinha. Ela sempre sabia das novidades. E eu tinha ouvido dizer que o irmão dela trabalhava no buffet, que cuidaria do casamento do Lucas. Dona Lúcia, comecei, meio sem jeito. A senhora ouviu falar se o casamento do meu filho ainda vai ser aqui, na cidade? Ela hesitou, baixou a voz e olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvida. Pedro, você sabe que gosto muito de você, mas me disseram que o casamento vai ser numa chácara lá pros lados de Santa Clara. Ancoiçatique, só para convidados. E o senhor não recebeu convite? Recebi sim, respondi, com um sorriso torto. Mas junto veio um bilhete, dizendo para eu não aparecer. Os olhos dela se encheram de pena. Pedro, o mundo anda muito feio. Esses ricos da cidade acham que podem escolher até o sangue da família. Saí dali com a garganta apertada. O vento cheirava a chuva, e as nuvens pesadas pareciam espelhar o que eu sentia por dentro. Caminhei até o ponto de ônibus, sem saber ao certo o que faria, mas com uma certeza, eu iria, nem que fosse para olhar de longe. A viagem até Santa Clara levou 2 horas. No caminho, a paisagem mudava menos, os campos abertos davam lugar a casarões, cercas brancas, e uma estrada de paralelepípedo que levava a um portão de ferro enorme. Lá dentro, a chácara brilhava com luzes, flores e música. Fiquei do outro lado da cerca observando, vi convidados rindo gar, anês correndo, e vi ele menos meu filho menos no altar. Bonito, feliz. Ao lado dele, Camila, vestida de branco, perfeita. Por um momento, quis acreditar que tudo aquilo era suficiente, que talvez eu fosse o problema, e que bastava Dixalô ser feliz. Mas então, vi algo que gelou meu sangue. Um homem se aproximou de Camila menos alto, elegante, mas com um olhar íntimo demais. Ele tocou o ombro dela, e ela sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Um sorriso verdadeiro. Não era o sorriso que dava ao meu filho. Lucas, distraído com os padrinhos, não viu. Mas eu vi, e naquele instante, percebi que havia algo sujo ali. Algo que meu filho não enxergava menos, e que de alguma forma estava relacionado ao motivo pelo qual não queriam que eu estivesse ali. Enquanto observava, uma mulher mais velha, de vestido azul e joias brilhantes, veio até o portão. Devia ser a mãe da Camila. Ela me olhou com desprezo antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. O senhor é? Sou o pai do noivo, respondi. O sorriso dela foi seco. Sim, entendo. Mas este é um evento privado. Acho melhor o senhor se retirar. Seu filho tem uma nova vida agora. Senti o rosto esquentar. Uma nova vida não apaga a antiga, senhora. E eu não sou um estranho. Depende, disse ela, cruzando os braços. Às vezes, o sangue não significa nada,
quando há vergonha envolvida. Vergona. A palavra ecoou na minha cabeça. Era isso que eu era para eles. Uma vergonha. Voltei pro vilarejo antes que o casamento terminasse. A chuva caiu forte no caminho, e o barulho das gotas no teto do ônibus parecia acompanhar o ritmo da minha respiração curta. A cada curva eu pensava na cena menos no olhar da Camila, na frieza daquela mulher e na indiferença do meu filho. Mas uma dúvida martelava na minha cabeça. Por que tanto esforço para me afastar? Que segredo poderia justificar tanto medo da minha presença? Nos dias seguintes, comecei a juntar as peças. E, pouco a pouco, descobri que o casamento do meu filho escondia algo muito maior do que vergonha. Menos escondia um pacto de dinheiro, poder e mentira. E eu estava prestes a descobrir tudo. O olhar do Sr. Roberto ficou frio, cortante, como lâmina de faca. Por um instante, o barulho da rua pareceu desaparecer. Só havia nós dois ali. Um homem arrogante, acostumado a mandar, e um velho teimoso, disposto a enfrentar o inferno por um filho. Está me ameaçando, seu Pedro? Perguntou ele, ajustando o paletó. Não, estou avisando. Minha voz saiu firme, baixa. Eu já vi muito homem como o senhor, cheios de dinheiro de inflo, NCA, e achando que ninguém os toca. Mas todo império construído sobre mentira acaba desabando. Sempre. Ele deu um sorriso lento, sarcástico. O senhor devia tomar cuidado com o que diz. Homens como eu não caem. Nós compramos o chão antes que ele rushe. E entrou no carro, deixando o cheiro de perfume caro e sujeira moral no ar. Fiquei ali parado, olhando o veículo desaparecer entre os prédios, e senti uma mistura de impotência e raiva. Eu sabia que, sozinho, eu não podia enfrentar aquele homem, mas também sabia que, se ficasse quieto, perderia meu filho de vez. Naquela noite, o vento soprava forte quando cheguei em casa. Sentei na varanda, como sempre fazia, e fiquei encarando o nada. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o coração batendo. Peguei o envelope que o Lucas deixara e o abri de novo. As notas estavam dobradas de maneira precisa, quase mecânica, mas havia algo estranho. No fundo do envelope, entre duas cédulas, encontrei um pequeno papel com números rabiscados. Pareciam códigos de conta bancária. Senti um arrepio. O Lucas nunca teve jeito para esse tipo de coisa. Aquilo era obra de alguém menos talvez o próprio Roberto. Passei a noite em claro, pensando no que fazer. De manhã, decidi ir até o banco da cidade. Lá, um velho amigo, o Toninho, ainda trabalhava como caixa. Ele me devia alguns favores desde os tempos em que eu o ajudava na fazenda. Pedro! Rapaz, quanto tempo? Ele disse, sorrindo. O que te traz aqui? Preciso de uma informação confidencial. Ele arqueou a sobrancelha. Isso me parece encrenca. É coisa de pai, Toninho. Preciso proteger o meu menino. Mostrei o papel. Ele olhou, digitou algumas coisas no computador e baixou a voz. Essas contas são de empresas diferentes, mas o beneficiário é o mesmo, Roberto Ferreira. E tem uma movimentação alta, muito alta. E o nome do meu filho aparece? Toninho hesitou. Sim, ele é o procurador em duas delas. Pedro, isso é sério. Esse tipo de coisa não é brincadeira. Meu estômago virou. Aquele homem estava usando o nome do meu filho para lavar dinheiro. Pode me imprimir isso? Perguntei. De jeito nenhum. Se eu fizer isso, perco o emprego. Mas ele olhou para os lados e anotou algo num papel. Anotei o endereço de um contador que trabalhou para eles e saiu brigado. Chama-se Maurício. Talvez ele te conte mais. Agradeci, com o coração batendo forte. Fui até o endereço, um pequeno apartamento velho no centro. Toquei a campainha. Um homem magro, com barba por fazer e olhos cansados, abriu a porta. O senhor é o Maurício? Quem quer saber? Sou o pai do Lucas. O rapaz que trabalha para o senhor Roberto Ferreira. O nome pareceu incomodar. Ele respirou fundo e abriu a porta. Entra. A sala cheirava a cigarro e café frio. Pilhas de papéis espalhadas sobre a mesa. Sua filha é boa pessoa, disse ele, acendendo outro cigarro, mas está se metendo num ninho de cobra. O Roberto usa empresas fantasmas para desviar dinheiro público. E, pelo que sei, colocou o Lucas para assinar documentos como laranja. Se isso estourar, o nome dele vai aparecer em tudo. E ninguém pode provar? Podem. Mas ninguém quer. A polícia fecha os olhos.
Os juízes têm medo. Eu tentei denunciar. Quase me mataram. As palavras dele caíram sobre mim como chumbo. Então o Senhor quer dizer que meu filho está sendo usado como bode expiatório? Exatamente. E se o Senhor não fizer nada, quando o castelo cair, é ele quem vai para a cadeia. Senti o chão sumir. Me diga o que posso fazer. Ele olhou para mim, com pena. Guarde isso. Guarde isso. E me entregou um pendrive. Tem cópias de contratos, e-mails, registros bancários. Se algo acontecer comigo, entregue à imprensa. Mas cuidado, eles têm olhos em todo lugar. Guardei o pendrive no bolso da camisa, como quem segura um pedaço de dinamite naquela noite. Voltei para casa e sentei na varanda. O vento batendo forte. A lua estava alta. E por um momento pensei em ligar para o Lucas. Contar tudo, mas uma voz dentro de mim dizia que não era a hora. Se ele falasse com o sogro, tudo se perderia. Resolvi esperar no dia seguinte. Fui ao trabalho na pequena oficina, onde às vezes ajudava os vizinhos com reparos. Tentei me distrair, mas não consegui. À tarde, recebi uma ligação. O número era desconhecido. Seu Pedro? A voz era grave, metálica. Fique longe dos negócios do Sr. Ferreira. O senhor é velho. Devia aproveitar o pouco tempo que resta. Antes que eu respondesse, a ligação caiu. O medo me gelou por dentro. Alguém sabia que eu estava fuçando. Fui até a delegacia. Falei com o delegado Álvaro, velho conhecido meu. Contei parte da história, omitindo o pendrive. Ele ouviu com atenção. Depois coçou a barba e disse: Pedro, o senhor está mexendo com gente perigosa. O Roberto Ferreira tem amigos poderosos. Se eu abrir inquérito sem provas sólidas, ele vai me engolir. E se eu tiver provas? Perguntei. Então traga. Mas traga tudo. É rápido. Voltei para casa, decidido. Ia terminar o que comecei. Naquela noite, o destino resolveu brincar comigo. Por volta das 9, alguém bateu à porta. Era o Lucas. Outra vez. Pai, a gente precisa conversar. Ele estava pálido, o olhar perdido. O que houve, filho? Eu não sei mais o que fazer. O sogro tá me pedindo para assinar uns papéis estranhos. Diz que é coisa da empresa, mas... Eu sei. Eu sinto que tem algo errado. Tem sim, respondi. E você precisa sair disso agora. Como assim? Peguei o pendrive e mostrei para ele. Aqui está a prova. O Roberto está lavando dinheiro e usando o seu nome. Ele me olhou como se o chão tivesse desaparecido. Meu Deus. Você tem que ir à polícia. Pai, se eu fizer isso, ele me destrói. Ele destrói a Camila. Se você não fizer, ele destrói você. O silêncio que veio depois foi mortal. Então ele disse, quase sussurrando: Camila está grávida. As palavras me atingiram como um soco. Ela... O quê? Ela está esperando um filho. Pai, eu não posso colocar a vida dela em risco. Fiquei sem palavras. Por um instante, todo o ódio que eu sentia por Roberto se misturou ao amor que ainda tinha por aquele menino diante de mim. Ele estava preso. Não só pelo medo, mas pelo amor. Filho, disse, com a voz embargada, você não vai lutar sozinho. Eu? Prometo. Prometo. Ele me olhou, e pela primeira vez em muito tempo, vi o menino que criei. Não o homem de terno, mas o garoto que acreditava que o bem sempre vencia. Pai, o Senhor vai se meter em confusão. Já tô dentro dela, faz tempo. Naquela noite, depois que ele saiu, ouvi um barulho do lado de fora. Fui até a janela, e vi um carro parado na estrada, faróis apagados. Senti o estômago gelar. Alguém estava me vigiando. Peguei o pendrive, enfiei dentro de uma caixa de ferramentas velha e a enterrei atrás do galpão. Se algo acontecesse comigo, pelo menos aquilo ficaria a salvo. O vento soprou forte e o cheiro de chuva voltou. A tempestade, pensei, estava apenas começando. O barulho do mar se misturava ao som distante de um carro passando pela estrada. Pedro ficou ali, parado no escuro, sentindo o vento frio bater no rosto. A lembrança da conversa com Roberto martelava em sua cabeça, como um eco. As palavras nem tudo é o que parece se repetiam, como se fossem uma senha para um segredo que ele ainda não compreendia. Na manhã seguinte, Pedro decidiu voltar à empresa. Precisava falar com alguém, menos qualquer um, que pudesse esclarecer o que estava acontecendo. Mas ao entrar no prédio, notou algo estranho. Os olhares desviavam.
As conversas cessavam quando ele passava. Um silêncio constrangedor pairava no ar. Ele se aproximou de Marta, a recepcionista que sempre o tratara com gentileza. Marta. O que está acontecendo? Perguntou ele, tentando soar calmo. Ela hesitou. Pedro, acho melhor você conversar com o Dr. Paulo. Ele tá te esperando na sala dele. O coração de Pedro acelerou. Subiu as escadas, cada degrau pesando como se arrastasse uma tonelada de dúvidas. Quando entrou na sala, Dr. Paulo, o advogado da empresa, o esperava com uma expressão grave. Pedro, feche a porta. Que está havendo? Há uma denúncia contra você, disse o advogado, cruzando as mãos sobre a mesa. Desvio de fundos. Pedro ficou mudo. Isso é um absurdo. Eu sei, respondeu Dr. Paulo, suspirando. Mas os documentos estão no seu nome. Transferências feitas para uma conta associada a você, isso é uma armação. Eu acredito. Mas vai ser difícil provar. As transações são reais. Pedro saiu dali em choque. O mundo parecia girar ao contrário. Quem faria isso? Quem faria isso? Quem tinha acesso às senhas aos contratos? A resposta veio como um raio. Roberto. Ele era o único que poderia manipular aquilo de dentro. Mas, para afastá-lo de Camila, para destruir sua credibilidade, ele dirigiu até o litoral, tentando organizar os pensamentos. Quando parou o carro, percebeu uma figura se aproximando. Era Camila. Pedro, ela gritou, os olhos vermelhos. Que você fez? Ele perguntou. Surpreso. Estão dizendo que roubei a empresa. Você acredita nisso? Meu pai está arrasado. Ele gritou. Ele me disse que você confessou. Pedro congelou. Ele mentiu, Camila. Eu nunca confessei nada. Ela o encarou com raiva, lágrimas escorrendo. Não sei mais em quem acreditar. Pedro, tudo está desmoronando. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Camila, escute, alguém está tentando me destruir. Isso começou quando eu descobri sobre aquele contrato. Lembra? O mesmo que Roberto disse para eu não me meter? Você acha que foi meu pai? Ela perguntou, quase sussurrando. Eu acho que ele está escondendo algo. Camila abaixou a cabeça. Então por que ele estaria fazendo isso? Ele sempre te tratou como um filho. Pedro respirou fundo. Talvez porque ele tem algo a perder. Ela o olhou fixamente, em silêncio. O vento levantou os cabelos dela, e por um instante, ele viu a mulher que amava antes de tudo desmoronar. Me dá tempo, Pedro. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Ele assentiu. Só me promete uma coisa, Camila. Não confie em ninguém. Nos dias seguintes, Pedro mergulhou em um inferno burocrático. A empresa o suspendeu. O banco bloqueou suas contas. A imprensa local começou a publicar matérias com seu nome. Empresário acusado de fraude, diziam as manchetes. Ele se tornou um pária da noite para o dia. Numa madrugada, sem conseguir dormir, ele começou a revisar os antigos e-mails da empresa. E então encontrou algo, um anexo estranho, enviado por engano semanas antes. Um arquivo criptografado com o nome relatório PRE. Usou um software para abrir o documento. E o que viu fez o sangue gelar. Era uma planilha de transações ilegais, transferências para contas offshore. E o nome de Roberto aparecia em várias delas. Filho da mãe, murmurou Pedro. Mas antes que pudesse continuar, seu computador travou. A tela piscou e uma mensagem apareceu. Saia disso, Pedro, enquanto ainda pode. Ele olhou em volta, o coração batendo forte. Alguém estava monitorando tudo. No dia seguinte, foi ao escritório de Dr. Paulo mostrar o que tinha encontrado. Mas quando chegou lá, foi surpreendido. A sala estava lacrada com fita policial. Um policial se aproximou. Senhor Pedro Andrade. Sim. O Dr. Paulo. Faleceu esta manhã. Pedro sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? Faleceu? Acidente de carro. Mas o policial olhou em volta, abaixando o tom, menos, dizem que foi estranho. Ele saiu de casa, no meio da noite, sem dizer para onde ia. Pedro sabia que aquilo não era coincidência. Desesperado, foi até a casa de Camila. Mas quem o recebeu foi Roberto. Veio se despedir? Perguntou o sogro, com um sorriso frio. Você armou tudo, não é? Pedro, sempre tão previsível. Gritou ele. Eu te respeitei como a um pai. Roberto se aproximou, voz baixa.
Porque você começou a cavar onde não devia. Há coisas que você não entende, coisas que podem destruir famílias inteiras. Pedro o empurrou. Você destruiu a minha. Roberto olhou com calma. E ainda vou destruir mais se for preciso nesse momento. Camila apareceu na escada. Pai, o que está acontecendo? Roberto fingiu surpresa. Seu noivo está fora de si. Minha filha está me ameaçando. Pedro olhou para ela, desesperado. Camila, ele está mentindo. Eu tenho provas. Ela parecia dividida. Mas então Roberto mostrou algo. Um envelope. Quer ver quem ele realmente é? Disse ele, entregando o papel para a filha. Camila abriu. Eram cópias de extratos bancários, com o nome de Pedro. Isso é falso, gritou Pedro. Ele falsificou tudo? Mas Camila já chorava. Eu não posso mais. Pedro recuou, o coração em pedaços. Camila, me escuta. Mas ela correu para o quarto, trancando a porta. Roberto se aproximou dele, sussurrando. Eu te avisei para não se meter. Agora é tarde. Pedro saiu da casa, sem olhar para trás. A chuva caía com força. Cada gota parecia um golpe. Ele andou sem rumo, até chegar ao cais, onde costumava pescar com o pai. Sentou-se ali, encharcado, olhando o horizonte. E pela primeira vez, algo dentro dele mudou. O homem que antes acreditava na justiça e na bondade sentiu nascer algo mais escuro. Uma vontade silenciosa de fazer o mundo pagar. Você quer guerra, Roberto? Murmurou ele, com a voz embargada. Então vai ter guerra? E assim, naquela noite, sob a chuva que lavava o pecado dos outros, Pedro decidiu que não seria mais uma vítima. Ele seria o fantasma que viria buscar a verdade e a vingança. A chuva cessou ao amanhecer, mas o cheiro de terra molhada ainda pairava sobre Itaporã, a pequena cidade, com suas ruas de paralelepípedos e fachadas desbotadas. Parecia a mesma de sempre, mas para Pedro tudo tinha mudado. O mundo que ele conhecia, o amor que o sustentava, o nome que carregava com orgulho. Tudo havia sido manchado. Ele passou a noite em claro, escondido na velha casa de pescador, que fora de seu pai, um lugar esquecido à beira do rio. O vento fazia ranger as janelas, e o som da água batendo no cais era o único sinal de vida. Pedro, sentado diante de uma garrafa quase vazia de cachaça, olhava para a parede coberta de anotações e recortes. As provas, as suspeitas, os rostos. Roberto no centro. Se ele conseguiu me destruir com mentiras, pensava, então eu vou destruí-lo com a verdade. No entanto, ele sabia que precisava agir com cuidado. A influência de Roberto era grande, não apenas na empresa, mas em toda Itaporã. O homem tinha amigos no governo local, na polícia, e até no jornal que publicara as manchetes que o arruinaram. Pedro pegou o telefone, velho que usava para contatos discretos, e ligou para um número que não discava havia anos. Alô, uma voz rouca respondeu. É o Pedro? Pedro Andrade? Caramba, achei que você tivesse sumido do mapa. Eu preciso da sua ajuda, Jonas. Jonas era um ex-colega da época, em que Pedro trabalhava com auditorias internas. Um homem de moral duvidosa, mas leal quando tinha um motivo. O que você quer? Acesso aos arquivos da empresa. Tudo o que foi apagado nos últimos 2 meses. Isso é arriscado, cara. Eu pago o que for preciso. Silêncio, do outro lado da linha. Tá bem menos, respondeu Jonas. Me dá 48 horas. Pedro desligou e olhou para o pôr do sol que nascia por trás dos morros. Uma nova aurora, mas nenhuma esperança. No fim daquela tarde, ele foi ao pequeno mercado do centro. As pessoas o observavam com desconfiança. A notícia da fraude ainda era o assunto principal entre os moradores. Dona Marlene, a dona do caixa, murmurou. O mundo está perdido. A gente nunca sabe quem é de confiança, né, Pedro? Ele apenas assentiu, forçando um sorriso triste. Mas ao sair do mercado, notou algo. Um homem parado do outro lado da rua, de terno escuro, observando-o. Quando Pedro cruzou o olhar, o homem acendeu um cigarro e virou-se, entrando em um carro preto sem placas. Pedro sentiu o estômago gelar. Eles estão me vigiando. Aquela noite, ele dormiu pouco. Sonhou com o rosto de Camila menos os olhos marejados, o gesto de recuo à porta se fechando. Quando acordou, o telefone tocava. Jonas? Perguntou ele, rouco. Tenho o que você pediu, mas precisamos nos encontrar pessoalmente. Onde? Antiga estação de trem. 00:30. E venha sozinho.
Pedro olhou para o relógio. Eram quase 10 da noite. A antiga estação de Itaporã era um lugar esquecido pelo tempo. Desde que os trens pararam de circular, só restaram as paredes cobertas de grafite e o eco do passado. Pedro chegou pouco antes da meia-noite. O coração acelerado. O vento cortava frio, e o som distante de um cachorro completava o cenário de abandono. Jonas apareceu minutos depois, usando um boné e uma jaqueta puída. Você tem ideia do que está se metendo, cara? Perguntou ele. Me mostra o que encontrou. Jonas olhou em volta, tirou um pendrive do bolso e entregou. Esses arquivos estavam escondidos em um servidor interno. Ninguém deveria ter acesso. Mas tem mais. Ele olhou diretamente nos olhos de Pedro. Roberto não trabalha sozinho. Pedro franziu o senho. Como assim? Ele tem sócios e um deles é do governo. Pedro ficou em silêncio. Nomes. Ainda não consegui todos, mas encontrei algo pior. Jonas tirou um envelope amassado e entregou. Dentro havia fotos. Pedro puxou as imagens e seu rosto empalideceu. Eram dele, tiradas de longe. Saindo de casa, entrando no carro, conversando com Camila. Algumas fotos datavam de semanas antes do escândalo. Eles me espionavam esse tempo todo. Murou? Jonas assentiu. Pedro, isso é grande demais. Eles estão limpando o terreno para alguma coisa. Eu acho que o escândalo foi só uma distração. Distração para quê? Para esconder uma movimentação de dinheiro público. Roberto é só a ponta do iceberg. Pedro ficou olhando para as fotos, sentindo o mundo girar. Então, foi por isso que Paulo morreu. Ele devia ter descoberto algo. Jonas o encarou com seriedade. E se você continuar, pode ser o próximo. Pedro respirou fundo. Guardou o pendrive no bolso e respondeu. Eu não tenho mais nada a perder. No caminho de volta, o céu começou a fechar. Um trovão ribombou sobre a estrada. De repente, um farol forte surgiu pelo retrovisor. Um carro o seguia de perto. Pedro acelerou, mas o outro também. O medo virou adrenalina. A curva do Morro da Pedra era traiçoeira. E ele sabia disso. Reduziu a velocidade, esperando despistar o perseguidor. Mas o carro de trás se aproximou ainda mais. E então, bateu, Pedro perdeu o controle. O carro derrapou e saiu da pista, caindo num barranco. Tudo ficou escuro. Quando recobrou a consciência, o carro estava virado de lado. O cheiro de gasolina enchia o ar. A cabeça latejava. Ele conseguiu se arrastar para fora antes que o veículo começasse a pegar fogo. Deitou-se na grama, olhando as chamas consumirem o que restava de sua antiga vida. Do alto da estrada, o carro preto desaparecia no horizonte. Pedro fechou os olhos, respirando com dificuldade. Eles querem me apagar. Mas ainda não acabou. Horas depois, ele bateu à porta de Dona Alzira, uma viúva que morava perto do cais e o conhecia desde criança. Quando ela abriu a porta e o viu ensanguentado, quase desmaiou. Meu Deus! Pedro! O que aconteceu? Preciso ficar aqui por uns dias. Ninguém pode saber. Ela o levou para dentro, cuidou dos ferimentos e o fez deitar num velho sofá. O que você fez dessa vez? Menino, perguntou, passando um pano úmido em sua testa. Nada, respondeu ele, com um meio sorriso amargo. E é por isso que querem me matar. Durante os dias seguintes, Pedro se recuperou ali, isolado do mundo. Passava as noites revisando os arquivos do pendrive, cruzando datas, nomes, transferências. A teia era complexa, mas uma coisa começou a se destacar. Um projeto de construção pública em Itaporã, supervisionado pela empresa de Roberto. E havia assinaturas falsas. Inclusive a dele, de Pedro, era a prova de que tudo havia sido forjado, mas algo ainda o corroía. Camila. Ele precisava saber de que lado ela estava. Na noite de sábado, Pedro foi até a casa dela. A rua estava silenciosa, e as luzes da varanda apagadas. Ele ficou observando por um tempo até vê-la sair, de casaco e bolsa na mão. Seguiu-a discretamente até um café no centro. Lá dentro, ela se sentou em frente a um homem. Pedro se aproximou da janela, escondido, e sentiu o coração parar. O homem era Jonas. Pedro ficou imóvel diante da janela do café, observando Camila e Jonas conversarem como se compartilhassem um segredo. O coração dele batia com tanta força que parecia querer rasgar o peito. Jonas, o único homem em quem confiara desde o início. Ele se aproximou um pouco mais, tentando ouvir o que diziam.
Mas o barulho dos carros e o som de uma música antiga que tocava dentro do café abafavam tudo. Camila gesticulava, parece aflita. Jonas, por outro lado, mantinha a postura fria, o olhar controlado, o mesmo olhar que Pedro já conhecia. Depois de alguns minutos, Camila levantou, enxugou uma lágrima e saiu apressada. Jonas ficou ali, terminando o café, até que recebeu uma ligação. Ele levou o celular ao ouvido e disse algo que fez o sangue de Pedro gelar. Sim, senhor. Ele ainda está vivo. Pedro recuou um passo, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Jonas desligou o telefone e, por um instante, pareceu sentir algo, olhou pela janela a menos e o olhar dos dois se cruzou. Por um segundo, o tempo parou. Jonas levantou-se bruscamente, mas Pedro já havia desaparecido na esquina. Correu até o beco atrás do café, tentando controlar a respiração. As mãos tremiam. Cada pensamento girava em espiral. Camila está envolvida? Jonas está trabalhando para Roberto? Ou para alguém pior? Ele precisava de respostas. Voltando para o casebre de Dona Alzira, Pedro fechou as cortinas e ligou o notebook antigo, o mesmo que usava para decifrar os arquivos. Conectou o pendrive -mas. Dessa vez, encontrou algo novo. Uma pasta oculta chamada Memória. Abriu o arquivo de texto dentro dela, e uma mensagem apareceu. Se você está lendo isso, é porque eles já sabem. Jonas nunca esteve do seu lado. Ele trabalha para Roberto, mas o verdadeiro chefe é outro. Pedro piscou, atordoado. A mensagem não estava ali antes. Alguém havia atualizado o pendrive remotamente. No final do texto havia um nome: Henrique Duarte, prefeito de Itaporã. O coração de Pedro disparou. Roberto, Jonas e o prefeito. O triângulo estava formado, e ele era o bode expiatório perfeito. Na manhã seguinte, Pedro foi até o cemitério da cidade. O túmulo do pai estava coberto de folhas secas. Ele se ajoelhou e murmurou: Pai, eu não fui feito para isso. Eu só queria uma vida simples. Um lar. Uma família. O vento soprou entre as árvores. Como se o velho o ouvisse, Pedro levantou-se e disse em voz baixa: Mas já que eles me tiraram tudo, agora eu vou tirar tudo deles. Naquela noite, ele recebeu uma mensagem anônima. Se quiser saber a verdade sobre Camila, vá até o Galpão 9, no Porto. Meia-noite. O mesmo lugar onde trabalhara anos atrás, descarregando barcos de pesca com o pai. Ele hesitou. Podia ser uma armadilha, mas a curiosidade e a dor falaram mais alto. O galpão estava escuro, cheirando a sal e ferrugem. Apenas uma luz piscante iluminava o centro. Pedro entrou. Atento a cada som. Quem tá aí? Perguntou. Uma figura feminina surgiu da sombra. Era Camila. Então, era você, disse ele, a voz embargada. Você me chamou pra quê? Pra terminar o que seu pai começou? Não fala assim, respondeu ela, aproximando-se. Eu precisava te ver. Pedro riu, amargo. E? O Jonas? Ele também veio? Ela congelou. Ele... Como você sabe disso? Eu vi vocês no café. Vi você chorando pra ele. Ele deu um passo à frente. O que ele te disse, Camila? Que eu sou o monstro. Que roubei a empresa. Ela ficou em silêncio. As lágrimas voltaram aos olhos. Ele disse que você estava em perigo. Que o meu pai mandou te matar. Pedro parou, confuso. O quê? Ele disse que... O acidente. O carro que te perseguiu. Foi o meu pai. Pedro respirou fundo, tentando compreender. Jonas? Jonas te contou isso? Sim. Mas ele também disse que não podia provar. Que o prefeito estava por trás de tudo. Pedro sentiu um nó no estômago. Camila, você confia nele? Ela... hesitou. Não sei em quem confiar. Pedro se aproximou, pegou suas mãos. Então, confia em mim. Eu tenho provas, e se conseguirmos expor o que está por trás disso, ninguém mais vai poder nos destruir. Ela o olhou nos olhos. Pedro, o que aconteceu com você? Você fala diferente. Parece outra pessoa. Ele desviou o olhar. Talvez eu tenha morrido junto com um homem que você conhecia, Camila Choro. Eu nunca quis te perder. Então me ajuda, por um breve momento. A esperança reacendeu. Camila prometeu reunir informações do escritório do pai. Documentos, contatos, registros de contratos públicos. Ela ainda tinha acesso.
Pedro sabia que era perigoso, mas era a única chance. 2 dias depois, ele esperava por ela na estrada que levava à antiga ponte. O vento soprava forte, e as nuvens pesadas anunciavam tempestade. Um carro se aproximou. Era o de Camila, mas algo estava errado. Os faróis vinham em alta velocidade. Pedro acenou, mas o carro não desacelerou. Ele pulou para o lado segundos antes de o veículo passar direto e bater contra o guarda-reio. O som metálico ecoou pelo vale. Correu até o carro, o vidro, estilhaçado, o corpo de Camila, imóvel, sobre o volante. Camila! Gritou ele, tentando abrir a porta. Mas antes que conseguisse, o carro começou a pegar fogo. Pedro, desesperado, arrombou a porta e a puxou para fora. O calor o queimava, o ar cheirava. A gasolina. Camila tossiu viva, menos mas ferida. Fui seguida, murmurou ela. Eles sabem. Sobre os arquivos. Pedro a carregou até um campo ao lado da estrada. Fica comigo, Camila. Fica comigo. Fica comigo. Ela tentou falar, mas apenas sussurrou algo quase inaudível. No cofre da empresa. Projeto Sombra. E desmaiou. Pedro a segurou nos braços, chorando. Não morre. Por favor. A sirene de uma ambulância soou ao longe. Ele ficou ali, ajoelhado, enquanto a chuva começava a cair, lavando o sangue e o desespero. Horas depois, no hospital, uma enfermeira o informou que Camila estava em coma. Pedro saiu da sala, cambaleando. O rosto de Roberto apareceu no corredor, com a mesma calma venenosa de sempre. Pedro, você nunca aprende, não é? Pedro o encarou com ódio. Você quase matou a própria filha. Não diga bobagens. Foi um acidente? Acidente? Ou mais, uma das suas lições. Roberto deu um sorriso leve. Você devia ter ido embora quando teve chance. Agora já é tarde demais. Pedro deu um passo à frente. A voz firme não. Para você é que já é tarde. Naquela noite, de volta à casa de Dona Alzira, Pedro abriu o notebook novamente. O nome Projeto Sombra piscava em sua mente. Ele acessou o servidor da empresa através de uma senha que Camila lhe passara antes. E lá estava, uma pasta criptografada, escondida em meio a contratos falsos. Quando conseguiu decifrá-la, o conteúdo apareceu. Uma lista de políticos, empresários e transações ilegais, incluindo o nome do prefeito Henrique Duarte e de Roberto Amaral. Mas o detalhe mais chocante era outro. Jonas também estava lá. Ele não era apenas um cúmplice, era Ulo entre todos. Pedro olhou para a tela e murmurou. Então é isso. Todos eles... Fechou o notebook. O olhar dele estava diferente. Frio, decidido, não era mais o homem traído. Era o homem que ia trazer a ruína. E assim, nas sombras de Itaporã, começava o plano de vingança. A madrugada em Itaporã nunca fora tão silenciosa. Só o som distante das ondas batendo nas pedras e o canto rouco de um galo que se adiantava ao amanhecer. Pedro estava de pé no cais, o olhar perdido no horizonte. O vento trazia o cheiro de maresia e lembranças antigas, o pai ensinando a lançar a rede, Camila sorrindo à beira d'água. Mas agora, tudo parecia cinza. Ele fechou os olhos e deixou o vento soprar no rosto. Aquele homem que um dia acreditara na justiça havia morrido junto com as ilusões. O Pedro que restava era outro. Frio, metódico, guiado apenas por um propósito. Em cima da mesa improvisada no barraco, havia anotações, nomes, horários, rotas. Jonas, Roberto, Duarte. Ele murmurou, riscando o papel com firmeza. 3 corvos. 1 de cada vez. O plano começaria com Jonas, o traidor mais próximo. O homem que fingira ser amigo. Pedro passou os 2 dias seguintes observando. Jonas descobriu que ele frequentava um bar na periferia, sempre às quintas-feiras, onde se encontrava com um grupo de seguranças da prefeitura. O bar chamava-se o Trovão Azul, um lugar de música alta, cerveja quente e conversa baixa. Naquela noite, Pedro chegou antes de Jonas. Entrou com um boné abaixado e um casaco velho. Misturou-se entre os clientes e pediu uma cachaça. O cheiro de gordura e cigarro impregnava o ar. Quando Jonas apareceu, Pedro sentiu o sangue pulsar. O ex-colega ria alto, abraçando um dos seguranças, como se a vida fosse uma festa eterna. Pedro esperou, observou, e quando Jonas saiu para fumar atrás do bar, ele o seguiu. Faz tempo que não te vejo, disse Pedro, surgindo das sombras. Jonas congelou. Pedro? Meu Deus, cara, o que você está fazendo
aqui. Vim agradecer, respondeu Pedro, a voz calma, pelas mentiras, pelas armadilhas, pela tentativa de me matar. Ei, espera menos. Jonas ergueu as mãos. Eu não tive escolha. Eles me obrigaram. Pedro deu um passo à frente. E você obedeceu. Você não entende, Pedro, Roberto e o prefeito. Eles têm gente em todo lugar. Eu só queria sobreviver. Pedro o encarou com frieza. Sobreviver? Sobreviver? E o que acha que eu tenho feito desde que você me vendeu? Jonas deu um passo atrás. Eu posso te ajudar agora. Eu tenho informações, provas, a gente pode acabar com eles juntos. Pedro observou em silêncio por um instante. Então, sorriu. Você é bom mentiroso, Jonas. Mas seus olhos te entregam. Antes que Jonas pudesse reagir, Pedro o empurrou contra a parede e pressionou o braço contra o pescoço dele. Quem mandou matar o Dr. Paulo? Jonas arfava. Foi o Duarte. O prefeito. Ele mandou o Roberto limpar tudo. Pedro o soltou por um momento. E o Projeto Sombra? Jonas hesitou. É um esquema de lavagem de dinheiro. Obras públicas? Fantasmas. Eles usaram sua assinatura para legitimar os contratos. Pedro ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. É? Camila? Jonas baixou os olhos. Ela não sabia de nada. Mas o Roberto descobriu que ela estava ajudando você. O acidente. Foi para calar os dois. O punho de Pedro fechou-se automaticamente. A raiva queimava no peito. Você participou disso? Jonas não respondeu. Pedro se aproximou mais. A voz baixa e ameaçadora. Diz a verdade, Jonas. Eu só avisei onde ela estava. Eu juro. Pedro respirou fundo, lutando contra o impulso de quebrar o pescoço do homem ali mesmo. Você devia rezar para ela acordar. Porque se ela morrer, você vem junto. Ele soltou o homem e se afastou, sumindo na escuridão. De volta ao barraco, Pedro olhou as anotações sobre a mesa. As peças começavam a se encaixar. O Projeto Sombra era o coração da corrupção que destruíra sua vida. E o prefeito Henrique Duarte era o cérebro por trás de tudo. Mas para expor aquele homem, precisaria de algo maior. Uma prova irrefutável. E a única cópia dos contratos originais estava trancada no cofre da prefeitura. Pedro sabia que não conseguiria sozinho. Então procurou alguém que devia favores ao seu pai, Mário. O ex-policial aposentado que vivia vendendo informações no submundo da cidade, encontrou-o no mercado. Bebendo café e lendo o jornal. Preciso de um favor, disse Pedro, sentando-se à frente dele. Mário ergueu uma sobrancelha. Você sumiu do mapa, rapaz. Tô ouvindo seu nome no noticiário. Desde que o mundo acabou, quero entrar na prefeitura. Preciso de um arquivo. Mário riu. Acha que dá para entrar assim, como se fosse padaria? Pedro o olhou com firmeza. Eu tenho um mapa de segurança. Só preciso de alguém que conheça os guardas e as câmeras. Mário ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, suspirou. Você está mexendo com gente grande, garoto, mas seu pai me tirou da cadeia uma vez. Eu ainda devo isso a ele. Então me ajuda, bai. Te custar caro. Pedro assentiu. Já paguei com tudo o que tinha. Naquela noite, o plano foi traçado. A prefeitura seria quase vazia no domingo. Mário arranjaria a distração. Pedro entraria pelo porão, onde ficavam os arquivos de obras públicas. Às 3 da manhã, ele vestiu o casaco escuro, prendeu a lanterna no cinto e saiu. A chuva fina caía outra vez, como se o destino quisesse lavar o sangue que ainda não fora derramado. Mário o esperava na esquina, dentro de um carro velho. Última chance para desistir. Tarde demais. O portão lateral da prefeitura abriu-se com um estalo seco. Pedro entrou silencioso, sentindo o coração bater no ritmo do perigo. As câmeras piscavam, mas Mário as controlava remotamente do carro. Os corredores estavam escuros. O som dos próprios passos ecoava. Ele chegou à sala dos arquivos e encontrou o cofre, enorme, de ferro, com um painel digital. Digitou a sequência que Camila havia deixado num bilhete antigo. O painel piscou verde. O cofre se abriu com um som metálico, revelando pilhas de pastas e um HD externo. Pedro pegou tudo e colocou na mochila. Mas, ao virar-se, ouviu um som atrás dele. Achei que você tivesse morrido. A voz era inconfundível. Roberto? Pedro congelou. O homem estava ali, de terno escuro, segurando uma arma com naturalidade. Tão previsível. Pedro, eu sabia que você viria aqui,
Por que, Roberto? Tudo isso por dinheiro? Dinheiro? É só o começo. É poder, influência, sobrevivência. Você ainda acredita em justiça. E é por isso que vai morrer pobre. Pedro deu um passo à frente. Você matou o Paulo. Tentou matar sua filha. Eu fiz o que era necessário. Você não tem alma. Roberto sorriu. E você ainda acha que tem? Olhei pra... Sim, vingança é só outra forma de corrupção. Pedro apertou os punhos. Talvez, mas é a única que me resta. Ele se jogou pro lado, quando o primeiro tiro ecoou. O vidro estilhaçou. Pedro rolou no chão, pegou um pedaço de ferro e o lançou contra o interruptor. Apagando a luz, o silêncio tomou conta da sala, interrompido apenas pelo som da respiração pesada dos dois. Você não vai sair vivo daqui. Pedro! Gritou Roberto. Pedro se moveu pelas sombras, até estar atrás do inimigo. Já estive morto antes. E então o atacou. Os dois lutaram no escuro. Socos, golpes, gritos abafados. A arma caiu. Pedro a chutou para longe. Roberto tentou alcançá-la, mas Pedro o segurou pelo colarinho e o empurrou contra o cofre. Confessa, gritou. Confessa tudo! Roberto riu, cuspindo sangue. Você nunca vai provar nada. Pedro levantou o punho, mas parou. Olhou para o homem destruído à sua frente e sentiu algo estranho. Uma mistura de nojo e vazio. Você não vale a bala. Menos disse. Por fim, pegou a mochila e saiu, deixando Roberto no chão do lado de fora. O som das sirenes começou a crescer. Pedro correu pela rua deserta, o corpo latejando, o sangue misturado à chuva. No carro, Mário gritou. Anda logo, garoto! Pedro entrou e jogou a mochila no banco de trás. Conseguiu o que queria? Perguntou o velho. Pedro olhou pela janela, vendo os faróis azuis refletirem nas poças d'água. Ainda, mas agora eles vão sangrar. O carro arrancou, desaparecendo na escuridão da madrugada. O sol ainda não havia nascido quando o carro de Mário parou num galpão abandonado, às margens da estrada velha de Itaporã. O local servira, anos antes, como depósito de barcos de pesca, mas agora era só um cemitério de ferrugem e memórias. Pedro saiu do carro, jogando a mochila sobre uma mesa de madeira. O HD, os documentos, tudo o que ele havia arriscado a vida para conseguir, estavam ali, e ainda quentes do sangue que quase fora derramado. Mário acendeu um cigarro e o observou em silêncio. Então, agora o que pretende fazer com isso? Pedro não respondeu de imediato. Ainda preciso entender tudo. Quero ver o que há nesses arquivos. Mário assentiu, soltando uma nuvem de fumaça. Mas cuidado, garoto. Quando você mexe com poder, o poder responde. Pedro conectou o HD a um laptop antigo que o velho guardava no porta-malas. A tela piscou e pastos começaram a se abrir. PR, o J, ET, o S urbanos. Licitações 2020. Sombra, financeiro. Clicou na última. Planilhas, assinaturas, transferências bancárias, todas com o nome de Pedro falsificado. E no meio de tudo, um vídeo. Pedro deu play. A imagem tremia, gravada por uma câmera de segurança. Nela, aparecia Roberto entrando num escritório. Conversando com o prefeito Duarte, ele está começando a desconfiar, disse a Roberto. Deixe que eu cuido do professor, respondeu o prefeito. Mas e a filha dele? Roberto hesitou. Ela tá com o Pedro. Não vai durar muito. Pedro parou o vídeo. O rosto endurecido, Mário olhou de canto. Isso é dinamite pura. Seboque, soltar acaba com metade da cidade. É exatamente isso que eu quero. Mas a raiva que queimava dentro dele era mais complexa que sede de vingança. Era dor. Era amor ferido. Era culpa. Ele pensou em Camila menos ainda inconsciente no hospital. Presa entre o passado e o esquecimento, eu preciso vê-la menos. Disse, fechando o laptop. No hospital, o ar tinha cheiro de álcool e silêncio. Pedro passou pelo corredor de madrugada, o capuz cobrindo parte do rosto. Camila estava no quarto 304, rodeada por máquinas e fios. Ele se aproximou devagar, tocando a mão dela. Eu voltei. Meu amor, prometo que não foi em vão. A enfermeira entrou, surpresa ao vê-lo. Senhor, o senhor não pode estar aqui. Pedro olhou para ela, firme. Só preciso de 5 minutos. A mulher hesitou, depois suspirou e saiu. Ele se sentou ao lado da cama. Eles vão pagar, Camila. Eu juro por tudo que ainda tenho. De repente, ela se mexeu.
um leve tremor nos dedos. Pedro prendeu a respiração. Camila, você está me ouvindo? Os olhos dela se abriram. Lentos, confusos. Pedro? Ele quase não acreditou. Sou eu. Ela tentou sorrir, mas o esforço a fez tossir. Eu achei que você tivesse morrido. Pedro segurou a mão dela. Quase. Mas a culpa deles ainda me mantém vivo. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Oh, meu pai. Ele... Eu sei. E vou acabar com ele. Não. Ela sussurrou. Não é tão simples. Tem mais gente envolvida. Pedro se inclinou. Quem? Camila? Quem mais? Mas ela perdeu as forças. E os monitores começaram a apitar. Enfermeiros correram para dentro, empurrando Pedro para fora. Ele ficou parado no corredor, impotente, sentindo o coração bater com o mesmo ritmo frenético das máquinas. De volta ao galpão, Pedro abriu o laptop e começou a copiar os arquivos para um pendrive. Mário chegou pouco depois, com expressão tensa. Tivemos visita. Uns caras passaram perguntando de você. Pedro levantou o olhar. Quem? 2 homens de terno, carro preto, sem placa, disseram que eram da Secretaria de Obras. Ele soltou uma risada seca. Secretaria do Inferno, talvez. Pedro fechou o laptop e colocou a arma na cintura. Então não temos mais tempo. O que pretende fazer agora? Entregar isso à imprensa. Mário negou com a cabeça. Acha que vão publicar? Duarte controla todos os jornais da cidade. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Então vou para a capital. Lá ainda existem jornalistas que vendem coragem em vez de manchetes. A viagem até a capital foi longa e tensa. Pedro dirigia sem parar, com o rosto marcado pelo cansaço e pelos dias sem dormir. A estrada cortava o interior como uma cicatriz quando chegou. Foi direto ao jornal O Horizonte, conhecido por expor escândalos políticos. Falou com a repórter-chefe, Helena Moura, uma mulher de olhar firme e voz serena. Você tem ideia do que está trazendo, Sr. Pedro? Ela perguntou, depois de ver os arquivos, a verdade e o que espera em troca. Pedro hesitou. Justiça. Ela olhou o pendrive por um instante. Depois o colocou no bolso do casaco. Eu vou verificar, mas se for real, isso vai explodir o país. Pedro assentiu e se levantou. Só me avise quando tudo for ao ar. Antes que pudesse sair, Helena o segurou pelo braço. Tenha cuidado, eles não vão ficar parados. Naquela mesma noite, a notícia começou a circular. Escândalo em Itaporã. Prefeito e empresário acusados de corrupção e tentativa de homicídio. O país inteiro falava sobre o caso. A Polícia Federal abriu investigação. Mas Pedro sabia que, quando a luz é acesa, as sombras se movem. 2 dias depois, Mário ligou. Pedro, você tem que sair daí agora. O que aconteceu? Alguém colocou preço na sua cabeça. 100 mil reais. Pedro respirou fundo. Sabia que isso ia acontecer? Eu arrumei um barco. Dá para sair pela Bahia. Fica escondido até a poeira baixar. Pedro olhou pela janela do quarto de hotel. Lá fora, a chuva caía fina, como sempre. Não posso fugir. Não agora. Você quer morrer? É isso? Não. Quero terminar o que comecei. Horas depois, Pedro voltou a Itaporã. A cidade estava em caos. Carros da imprensa, manifestantes na frente da prefeitura. E rumores de que Duarte havia fugido. Mas Roberto não. Pedro sabia onde encontrá-lo. No casarão da família, no alto da colina. Chegou a noite, com o mar rugindo lá embaixo, e o vento soprando pelas janelas abertas. Roberto esperava como se soubesse que ele viria. Então é isso, disse o homem, servindo um copo de uísque. Você conseguiu destruir tudo. Pedro entrou devagar. Não fui eu quem destruiu. Foi você. E o que vai fazer agora? Me matar. Pedro o olhou com calma. Pensei nisso. Mas não preciso mais. O mundo já está cuidando de você. Roberto deu uma risada amarga. O mundo é corrupto, Pedro. Sempre foi. Você só trocou o algoz. Pedro deu um passo à frente, olhando-o nos olhos. Talvez, mas pelo menos agora, todo mundo sabe quem você é. O som de sirenes começou a ecoar. Ao longe, Roberto virou o rosto, amargo. Parabéns. Parabéns. Conseguiu a justiça que queria, mas perdeu tudo no caminho. Pedro ficou em silêncio. Ele sabia que era verdade. Enquanto os policiais subiam a colina, Pedro saiu pela porta dos fundos, sem olhar para trás. A chuva voltou a cair.
lavando o sangue e as mentiras de Itaporã. Dias depois, Pedro estava novamente no cais. O mesmo lugar onde tudo havia começado. O mar seguia calmo, indiferente à tragédia humana. Camila ainda estava em recuperação, mas viva. Mário desaparecera. E o nome de Pedro, agora, era sussurrado nas esquinas. Herói para uns, criminoso para outros. Ele respirou fundo, olhando o horizonte. Talvez a justiça nunca seja limpa, mas ainda assim vale a pena sujar as mãos por ela. O vento soprou mais forte, levando consigo as cinzas do passado. Pedro caminhou até o fim do cais, onde o mar parecia chamá-lo, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. O vento de Itaporã tinha mudado. Já não era o mesmo que trazia o cheiro das redes de pesca, dos barcos voltando ao amanhecer. Agora era um vento pesado, carregado de boatos, manchetes e medo. Pedro vivia isolado numa casa simples à beira da praia. As paredes eram úmidas. O teto rangia com o peso da maresia. Mas ele não reclamava. Depois de tanto sangue e ruído, o silêncio era quase um refúgio. Ele acordava cedo, tomava café preto, lia os jornais. E todos diziam o mesmo. Prefeito Duarte preso. Roberto Torres aguarda julgamento. Itaporã mergulha em crise política. Mas nenhum deles mencionava Camila. Pedro guardava a única notícia que realmente importava. Ela estava viva, mas ainda lutava com a memória. O médico havia dito que o trauma físico fora grave, mas o emocional era o que deixara marcas mais profundas. Às vezes ele sonhava com um momento em que ela abrira os olhos no hospital, chamando o nome dele, e então a realidade o golpeava de novo. Camila ainda não se lembrava de tudo. Não se lembrava do amor, nem das promessas, nem da noite em que quase perderam tudo juntos. Naquela manhã, alguém bateu à porta. Pedro abriu devagar, esperando talvez um repórter, um policial, mas era Helena Moura, a jornalista que havia publicado o escândalo. Bom dia. Pedro, você não devia estar aqui, ele disse, olhando para os lados. Ainda tem gente que quer me ver morto. Eu sei, mas eu precisava te avisar. Ela entrou, sem esperar, convite. O caso está longe de acabar. Pedro franziu o senho. Como assim? Helena colocou uma pasta sobre a mesa. Duarte pode ter caído, mas os sócios dele continuam soltos. Há empresas em nome de laranjas, contas em paraísos fiscais, e o nome de alguém que eu não esperava encontrar. Pedro abriu a pasta e leu devagar. O sangue gelou, Jonas. Ele sussurrou. Mas ele... Helena o interrompeu. Está vivo. E desapareceu no mesmo dia em que o Roberto foi preso. Pedro fechou os olhos, lutando contra a raiva. Então ele é a chave, ou a bomba menos, disse Helena. Se ele falar, meio mundo vai cair. Mas se ele resolver se vingar, você será o primeiro da lista. Pedro sorriu de canto. Já estou acostumado a ser o primeiro. Mais tarde, ele foi até o hospital. Camila estava no jardim, em cadeira de rodas, olhando o mar. O vento balançava seus cabelos. Não esperava te ver hoje, ela disse. Sem virar o rosto, eu também não planejei, respondeu Pedro, sentando-se ao lado dela. Mas o vento me trouxe. Ela riu, fraco. Ainda fala como se fosse poeta. E você ainda me chama de teimoso. Silêncio. O som das ondas enchia o espaço entre eles. Lembro de algumas coisas, disse Camila. Depois de um tempo? Depois de um tempo... Fragmentos? Fragmentos, o cheiro da chuva, a luz da rua. E o seu rosto. Isso já é muito... Mas também lembro do meu pai. Ela continuou, com a voz embargada. Lembro do olhar dele antes do tiro. Lembro do medo, Pedro. Engoliu em seco. Você não precisa reviver isso, preciso sim. Ela o encarou. Porque enquanto eu não lembrar tudo, ele ainda me controla. Pedro abaixou o olhar. E se lembrar te destruir, então, que destrua, pelo menos será verdade. Naquela noite Pedro sonhou com o mar, engolindo a cidade. Caças boiando, luzes piscando. E uma voz chamando seu nome de dentro das ondas. Você acha que venceu, mas o mal tem mais de um rosto. Acordou suando, o peito arfando. Do lado fora um carro preto, estacionava lentamente diante da casa. Pedro se levantou, instintivamente pegando a pistola que guardava na gaveta. A porta rangeu. Passos pesados se aproximaram. Quem está aí? Gritou. Silêncio. Então, uma voz conhecida respondeu. Calma, sou eu. Mário? Pedro baixou a arma.
aliviado e confuso. Pensei que tivesse sumido. Mário entrou, com o rosto abatido. Devia ter sumido mesmo. Mas não consegui. Tenho uma coisa para te mostrar. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Dentro havia uma foto impressa. Jonas, vivo, num porto clandestino, embarcando em um navio cargueiro. Isso foi ontem menos, disse Mário. O navio vai para Angola. Ele está fugindo com os últimos documentos do esquema. Pedro sentiu o estômago revirar. Então, é verdade. Ele ainda está no jogo. Pior, agora é ele quem puxa os fios. Mário olhou nos olhos. Se esse homem sair do país, você nunca mais vai limpar seu nome. Pedro respirou fundo. Então ele não vai sair. No dia seguinte, o cais de Itaporã estava envolto em névoa, entre os pescadores e caminhões. O navio São Miguel prepara-se. Para zarpar, Pedro se misturou aos estivadores, o boné cobrindo o rosto. Mário ficou no carro, com o rádio ligado. 2 minutos para a partida, menos, disse a voz do capitão ao fundo. Pedro se aproximou da rampa de embarque. O coração batia forte. E então, entre os contêineres, ele viu Jonas menos barba por fazer, óculos escuros, uma mala pesada na mão. Pedro esperou o momento certo. Quando Jonas virou para subir, ele chamou. Ainda tem tempo para se confessar. Jonas se virou, o rosto empalidecendo. Pedro, você devia ter morrido naquela noite, disse Pedro, aproximando-se. Eu te salvei. Jonas gritou, nervoso. Eu te dei uma chance de viver. Você me deu uma sentença. Jonas ergueu a arma, mas a mão tremia. Eu não quero te matar, Pedro. Então abaixa isso. Você não entende. Eles estão atrás de mim também. O Duarte pode estar preso. Mas há outros. A voz dele quebrava. Eu só quero fugir. Pedro respirou fundo. Fugir não apaga o que você fez. E o que você fez? Jonas retrucou, desesperado. Quantos morreram por causa da sua justiça? Você acha que é diferente de mim? O silêncio caiu entre os dois. Só o som do mar e o apito do navio. Pedro abaixou lentamente a arma. Talvez não seja... Mas eu aprendi que fugir é morrer de pé. Jonas hesitou por um instante. E nesse instante a decisão foi tomada. Um tiro ecoou, o corpo de Jonas caiu. O sangue se misturando à água do cais. Pedro ficou parado, a arma ainda fumegando na mão. O eco do disparo parecia durar uma eternidade. Horas depois, ele e Mário deixaram o porto sem trocar palavra. No banco do passageiro, Pedro olhava para o horizonte cinzento. O gosto de ferro ainda estava na boca. Acabou? Perguntou Mário. Por fim, Pedro balançou a cabeça. Nunca acaba. O silêncio daquela manhã parecia um castigo. Desde que toda a verdade veio à tona, a casa tinha se tornado um lugar estranho, um santuário de lembranças e remorso. Camila ainda estava lá, no quarto que antes cheirava a perfume e esperança, agora tomado por um ar de luto. Eu podia ouvir seus passos lentos, a respiração pesada, o som das lágrimas caindo sobre o chão de madeira. Não havia mais gritos, nem acusações, só o vazio. Eu descia as escadas em silêncio, quando vi a porta entreaberta da sala. O sol entrava pelas cortinas, iluminando a poeira suspensa no ar. Sobre a mesa, estavam espalhados papéis, documentos, recortes de jornal, e no centro menos a carta de Roberto. Perdoe-me se puder, Pedro. Eu errei, tentando proteger o que acreditava ser o futuro da minha filha. Mas talvez o verdadeiro erro tenha sido nunca confiar em você. Eu li aquelas palavras mais vezes do que podia contar. A raiva ainda queimava, mas havia algo além, menos uma estranha sensação de perda. Roberto tinha deixado a cidade 2 dias antes, sem avisar ninguém. Diziam que tinha ido para o interior de Minas, ou talvez cruzado a fronteira. Ninguém sabia. Ninguém queria saber. Camila, por outro lado, estava em ruínas. Naquela tarde bati à porta do quarto. Camila, posso entrar? Nenhuma resposta, apenas o som distante de uma música antiga vindo do rádio. Uma canção melancólica de Elis Regina. Empurrei a porta devagar. Ela estava sentada na beira da cama, com os olhos vermelhos e o cabelo desgrenhado. Ao lado, uma mala meio aberta. Você vai embora? Perguntei. A voz embargada. Camila não respondeu. Pegou um retrato de nós dois e olhou demoradamente antes de dizer: eu não sei para onde ir. Pedro, mas não posso mais ficar aqui. Senti um nó se formar na garganta. E fugir? Vai resolver o quê? Tentei controlar o tom,
mas a dor vazava por cada palavra. A cidade já sabe de tudo. Fugir só vai alimentar mais boatos. Ela riu, amarga. Boatos? Eles falam de você como se fosse um santo traído, e de mim como se fosse a cúmplice do demônio. Eu não aguento mais. Me aproximei e sentei ao lado dela. Eu também? Não aguento, mas a gente precisa enfrentar isso. Juntos. Ela virou o rosto. Juntos? Depois de tudo, você ainda acha que existe um nós? O silêncio caiu pesado. Lá fora, o vento começou a soprar, balançando as janelas. Por um instante, pensei em dizer que sim, que ainda existia algo entre nós menos. Mas a verdade era que aquele nós tinha se partido há muito tempo. Talvez desde o dia em que Lucas nasceu. Camila levantou-se, respirou fundo e disse: Eu vou para a casa da minha tia, em Itabira. Preciso pensar. E se eu precisar de você? Perguntei, quase num sussurro. Então me escreva menos, respondeu ela, antes de fechar a mala e sair do quarto. Durante dias, a cidade viveu um tipo de curiosidade venenosa. As pessoas cochichavam nas esquinas, no mercadinho, na igreja. Todos queriam saber o que tinha acontecido entre Pedro, o homem traído, e Camila, a noiva perdida. Eu, por minha vez, só queria paz. Mas a paz nunca veio. Certa noite, um bilhete anônimo apareceu debaixo da porta. Você não sabe toda a verdade. Procure no armazém velho, atrás da estrada. O coração disparou. O armazém era o mesmo onde Roberto costumava guardar os equipamentos da antiga construtora. Peguei o casaco, uma lanterna e fui. A chuva caía fina, como se o céu estivesse guardando segredos também. O chão de terra batida estava escorregadio, e cada passo ecoava na escuridão. Ao chegar, empurrei a porta de ferro. O rangido cortou o silêncio como um grito. Lá dentro, o cheiro de mofo e óleo queimado me fez tossir. Iluminei o espaço com a lanterna menos pilhas de caixas, ferramentas enferrujadas teas de arana. Nada de especial. Até que vi algo, uma pasta preta, caída no chão. Peguei, dentro havia fotos, de mim, de Camila e de Lucas. Em algumas, nós estávamos sendo seguidos. E então encontrei o contrato, um acordo de sociedade entre Roberto e um nome que me gelou o sangue, Rafael Gomes. O mesmo homem que anos atrás eu havia denunciado por corrupção, e que desapareceu misteriosamente depois do escândalo. Meu estômago virou. Roberto não estava apenas me manipulando por orgulho. Ele estava me usando para encobrir negócios sujos. A raiva tomou conta. Peguei o celular, mas não havia sinal. Corri até o carro e dirigi, de volta à cidade como um louco. Eu precisava encontrar Camila. Quando cheguei, a casa estava escura. Camila! Gritei, abrindo a porta. Nada! No chão, uma carta aberta. Pedro, se você está lendo isso, já é tarde. Eu descobri o que meu pai fez. Fui atrás dele. Preciso ouvir da boca dele a verdade. Me perdoa se isso te machucar mais. O medo tomou o lugar da raiva. Peguei o carro novamente e fui pela estrada de terra que levava à chácara dos antigos clientes de Roberto, o único lugar onde ele poderia se esconder. O caminho era longo e a chuva piorava. A cada curva, o farol iluminava fantasmas de árvores e lembranças. Eu me lembrava do sorriso de Camila, do nascimento de Lucas, das promessas que fizemos sob aquele mesmo céu. Tudo parecia um sonho distante. Quando finalmente vi a casa ao longe, algo dentro de mim sabia que nada seria igual depois daquela noite. A porta estava entreaberta. Entrei, devagar chamando, Camila, Roberto. Um som metálico ecoou. Parecia um vaso quebrando. Corri até a sala e vi Roberto caído, com o rosto pálido. Camila estava ajoelhada ao lado dele, tremendo. Na mão dela, uma arma. Pedro, eu não queria menos, disse ela, chorando. Ele tentou me impedir de sair. Disse que ninguém podia saber o que ele fez. Eu só queria que ele parasse. Me aproximei, devagar. Camila, solta isso. Eu não posso! Gritou. Tudo é culpa minha. Não é. Falei com calma, tentando me aproximar. A culpa é dele, mas você precisa soltar essa arma. Agora, ela olhou para mim com olhos perdidos, como se buscasse salvação. Devagar, as mãos dela começaram a tremer e a arma caiu no chão. Corri e abracei. Ela desabou nos meus braços, soluçando. Roberto ainda respirava menos fraco, mas vivo. Peguei o celular
e liguei para a emergência. O som da chuva misturado com o choro de Camila era como uma confissão dos céus. Horas depois, na delegacia, o delegado me chamou para depor. O senhor confirma que Roberto Gomes tentou fugir? Perguntou. Sim, respondi, e que minha noiva agiu em legítima defesa. Ele me olhou por alguns segundos antes de anotar algo no relatório. Sabe, senhor Pedro, tem gente que diz que a verdade sempre vem à tona, mas às vezes ela vem tarde demais. Assenti. Não havia nada a acrescentar. Quando saí, o sol começava a nascer. A cidade ainda dormia, mas dentro de mim algo despertava. Não era ódio, nem vingança. Era só um cansaço antigo, um desejo de recomeçar, mesmo que sobre as cinzas do que restou. Voltei para casa sozinho. O silêncio me recebeu de novo, mas dessa vez não doeu tanto. Na mesa, o retrato de Camila ainda estava lá. Coloquei ao lado da carta de Roberto e disse baixinho: a verdade pode queimar, mas pelo menos agora ela ilumina. E pela primeira vez em muito tempo, fechei os olhos e consegui dormir. O tempo tem um jeito cruel de seguir em frente, mesmo quando a gente fica parado. Faziam 3 semanas desde aquela noite na chácara. Roberto sobreviveu, mas saiu da cidade sob escolta policial, levado direto para Belo Horizonte, onde responderia por fraude, corrupção e tentativa de obstrução de justiça. As manchetes dos jornais locais gritavam: empresário influente envolvido em escândalo. Verdade vem à tona após confronto dramático. Eu li essas palavras sentado na varanda, com um café já frio nas mãos. A cada linha, sentia o peso de algo que, mesmo sendo justo, ainda doía. Justiça, percebi, não é sinônimo de paz. Camila ainda não havia voltado. Depois do interrogatório, ela foi liberada sob a condição de permanecer longe até o fim do processo. Estava em Itabira, na casa da tia. Ligava de vez em quando, mas as conversas eram curtas, cuidadosas menos, como se cada palavra pudesse quebrar o pouco de equilíbrio que restava. Na cidade, tudo era silêncio disfarçado. As pessoas ainda me olhavam com curiosidade, misturada com respeito e pena. Coitado do Pedro, diziam na feira, um homem bom, enganado por todos. Mas eu não me sentia bom, nem enganado. Só vazio. Uma tarde, Lucas apareceu sem avisar. Tinha o rosto abatido e a barba por fazer, como se o tempo também tivesse batido nele. Pai, posso entrar? Perguntou, parado no portão. Eu apenas assenti. Sentamos na cozinha, sem saber por onde começar. Ele olhava para a xícara de café, e eu olhava para ele, o filho que eu criei com tanto amor. Agora um homem que eu mal reconhecia. Eu não sabia de nada, pai, disse ele, a voz embargada. Eu juro, o avô. Ele me dizia que você era perigoso, que estava tentando nos destruir. Eu era um idiota. Você acreditou porque quis, respondi, mais calmo do que esperava. Mas eu também errei. Achei que amor era suficiente para manter a verdade viva. Ele levantou os olhos, com lágrimas represadas. A Camila? Ela vai ficar bem? Suspirei. Não sei, filho. Ela carregou mentiras que não eram dela, e agora está pagando por todas. Ficamos em silêncio por longos minutos. Do lado fora o som distante das cigarras, enchia o ar quente da tarde. Lucas então disse: pai, se eu pudesse voltar no tempo... Ninguém pode, Lucas. O que resta é não repetir o erro. Ele assentiu e me abraçou. Um abraço tímido, pesado, mas sincero. Pela primeira vez em meses senti algo se desfazer dentro de mim, menos como se um nó antigo começasse a se soltar nos dias seguintes. Comecei a trabalhar de novo na oficina. O barulho dos motores era quase terapêutico. Cada parafuso apertado, cada gota de óleo, me fazia lembrar que, apesar de tudo, eu ainda podia consertar alguma coisa, menos, mesmo que fosse apenas uma peça. Um motor, uma lembrança. Certa manhã, uma carta chegou. Reconheci a caligrafia de Camila, antes mesmo de abrir. As mãos tremiam. Pedro, tenho pensado em tudo. A vergonha, a culpa, o medo, mas também o amor. Aquele amor que, apesar de tudo, ainda vive. Não sei se mereço perdão. Talvez o tempo decida. Vou voltar. Preciso te ver. Meu coração disparou. Era como se uma brisa leve entrasse pela janela, depois de meses de tempestade. Camila chegou 2 dias depois. Quando desceu do ônibus, parecia outra pessoa. O cabelo preso, o rosto sem maquiagem, o olhar cansado, mas firme. Estava ali parado,
sem saber se devia abraçá-la ou simplesmente olhar. Ela se aproximou devagar. Pedro, Camila. Por um momento, nenhum dos dois falou mais nada. Só o barulho dos carros passando na estrada. Então ela sussurrou. Eu senti sua falta. Foi o suficiente. Eu a abracei, não como quem esquece, mas como quem entende. E ela chorou. Chorou como quem devolve o peso ao chão. Voltamos para casa sem dizer muita coisa. O silêncio entre nós não era desconforto, era trégua. Naquela noite, jantamos juntos pela primeira vez desde o desastre. Ela mexia no prato sem comer. E eu observava. Você vai ficar? Perguntei. Sei. Mas quero tentar entender o que sobrou da gente. Sorri, com uma tristeza mansa. O que sobrou é o bastante para recomeçar. Os dias seguintes foram de reconstrução. Camila ajudava na oficina. Ria de vez em quando, mesmo que timidamente. As pessoas do vilarejo ainda cochichavam, mas já não com o mesmo veneno. A verdade, quando se impõe, acaba calando o barulho. Certa noite, estávamos sentados na varanda, quando ela disse: Sabe, Pedro, eu sempre achei que a justiça fosse um momento que? Não. É um caminho. Às vezes ela demora tanto que a gente esquece por que começou a buscá-la. Fiquei olhando para o céu, cheio de estrelas. Talvez o segredo seja continuar andando, mesmo sem saber para onde. Ela sorriu. Mesmo sem saber para onde. Mas o destino, como sempre, gosta de testar quem tenta se erguer. Uma semana depois, recebemos a notícia. Roberto havia morrido. Ataque cardíaco. Na cela. Camila desabou. Ele era um monstro, mas ainda era meu pai, disse, chorando no meu ombro. Eu não soube o que dizer. No fundo, compreendia, porque a raiva e o amor, quando vêm do sangue, nunca se separam totalmente. O enterro foi discreto, quase sem ninguém. Só ela, eu e meia dúzia de curiosos. O vento soprava forte, carregando poeira e lembranças. Enquanto o caixão descia, Camila deixou cair uma rosa branca. Que ele encontre a paz que nunca teve, menos murmurou. Saímos dali em silêncio. O caminho de volta parecia mais longo do que nunca. Mas naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, ela entrelaçou os dedos nos meus. E foi assim, de mãos dadas, que deixamos o passado ali junto com a terra e com o homem que o construiu de mentiras. Depois do enterro de Roberto, o silêncio voltou a ocupar tudo. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Não o da culpa, nem o da vergonha. Era o silêncio da aceitação. Camila e eu passamos semanas tentando entender o que fazer da vida. A oficina continuava funcionando. Pequena, mas fiel, com clientes antigos e conversas curtas. Às vezes ela vinha me ajudar, limpava as ferramentas, fazia café e ficava me observando enquanto eu trabalhava. Outras vezes, saía para caminhar pela praça, onde as crianças corriam entre as árvores e os velhos jogavam dominó sob a sombra. A cidade, aos poucos, começou a esquecer. E quando uma cidade pequena esquece, é sinal de que as feridas finalmente fecharam. Numa dessas tardes, ela se aproximou com um olhar diferente. Havia serenidade e uma pontinha de medo, Pedro. Eu recebi uma proposta. Proposta? Proposta? De trabalho? Perguntei, limpando as mãos engraxadas num pano. Sim. A escola municipal precisa de uma professora substituta. É em outra cidade, mas é uma chance de começar de novo. O coração apertou. Ela continuou. Eu não quero fugir de novo, mas talvez precise me afastar um pouco para lembrar quem eu sou sem toda essa dor. Assenti, tentando esconder o que sentia. Se é isso que você precisa, vá. Às vezes, o amor é deixar o outro ir. Ela se aproximou, tocou meu rosto. E você, vai ficar aqui, consertando motores e corações quebrados? Sorri, um de cada vez. Ela riu, e foi a primeira risada verdadeira que ouvi dela desde o começo de tudo. Naquela noite jantamos juntos, e ela falou sobre planos, sobre livros, sobre crianças. E eu percebi que, mesmo depois de tudo, havia luz ali. Dias depois, levei-a até a rodoviária. O sol nascia, pintando o céu de laranja e ouro. Ela carregava uma mala pequena e o mesmo retrato antigo, menos aquele que um dia quase jogou fora. Antes de embarcar, olhou para mim e disse: Pedro, obrigada por não desistir de mim. Eu quase desisti, Camila. Mas o coração nunca sabe parar no tempo certo. Ela me abraçou. Um abraço demorado, calmo, cheio de significados.
Quando o ônibus partiu, fiquei parado até não ver mais o rastro de poeira na estrada. E foi então que percebi. Às vezes, o amor não precisa durar para ser verdadeiro. Basta ter existido. O tempo passou. Meses viraram anos. Camila escreveu de vez em quando menos cartas curtas, cheias de ternura e notícias simples. As crianças me chamam de tia Camila, do coração. Acho que encontrei o lugar certo. Eu guardava cada uma delas numa caixa de madeira, junto das fotos antigas. Lucas também mudou. Casou-se, teve uma filha, e me visitava todos os domingos. A oficina cresceu, virei seu Pedro do motor, uma espécie de lenda local. E de alguma forma, a vida menos, com todas as suas curvas e poeiras, encontrou um jeito de seguir em frente. Mas havia algo que ainda me acompanhava. Ou era dor. Era memória, de vez em quando, nas tardes silenciosas. Eu pegava a velha máquina de escrever de meu pai e escrevia pedaços de tudo o que vivi. Não para publicar, nem para justificar menos, mas para lembrar, para não esquecer que a verdade, mesmo dolorida, é a única ponte entre o que fomos e o que podemos ser. E foi numa dessas tardes que Lucas me perguntou: Pai, você ainda pensa nela? Sorri. Todos os dias. Mas de um jeito bom. Ele assentiu. Acho que é assim que a gente sabe que perdoou. Quando lembrar já não dói. Fiquei olhando para o horizonte. O sol se pondo por trás das montanhas. E pensei em quantas vezes tentei fugir da dor. E como, no fim, foi ela que me ensinou a viver. Certa manhã, o carteiro apareceu novamente. Tem uma carta para você, seu Pedro. Assinatura conhecida. Camila Gomes. Pedro, estou voltando para a cidade no fim do mês. Não para recomeçar o que tivemos, mas para agradecer o que ficou. Espero que ainda aguarde aquele café, passado na hora, e o mesmo sorriso teimoso. Com carinho, Camila. Fiquei ali, lendo e relendo, e pela primeira vez em muito tempo, senti que tudo havia se encaixado. A vida não me devia mais nada. Quando o dia da chegada dela chegou, fui esperá-la no mesmo ponto da rodoviária. Ela desceu do ônibus, agora com cabelos grisalhos e o mesmo olhar calmo. Você ainda faz aquele café ruim? Brincou, pior do que nunca, menos respondi. Rimos. Caminhamos pela cidade, falando de coisas simples, do calor, das cigarras, das crianças correndo na praça. Não havia promessas, nem expectativas. Só duas pessoas que sobreviveram ao tempo e aprenderam a amar de um jeito diferente. No fim da tarde, ela olhou para mim e disse: Pedro, a gente passou por tanto... E mesmo assim, ainda estamos aqui. Talvez seja isso que chamam de milagre. Ela segurou minha mão, e ficamos ali, observando o pôr do sol. As sombras se alongavam, mas o mundo ainda parecia cheio de luz. Naquela noite, escrevi minhas últimas linhas. Nem toda história de amor termina com um final feliz, mas as verdadeiras terminam com perdão. O perd. O é a forma mais silenciosa de amor que existe. Guardei o papel na gaveta e fechei os olhos. Lá fora, o vento soprava devagar, trazendo o cheiro da terra molhada e da vida que segue. E pela primeira vez desde o início de tudo, senti paz.